texto da carta aos Hebreus, capítulo 13, versos de 1 a 6, diz assim. Hebreus, capítulo 13, versos de 1 a 6. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez contigo, junto com os irmãos, neste momento de adoração. Te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida e pelo dom da vida eterna, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos também, ó Pai, pela alegria de poder estarmos juntos como irmãos e lembramos daqueles que aqui não podem estar devido às suas enfermidades, devido, ó Pai, a alguma enfermidade em família. Lembramos daqueles que estão em viagem. Rogamos por estas vidas, ó Pai, mas também pelos corações enlutados, ó Deus, que passaram por dificuldades nessa semana. E rogamos, ó Pai, que Tu venhas a consolar e a proteger a vida de todos os irmãos. Obrigado por todos que vieram visitar esta igreja nesta noite. Alguns irmãos, ó Deus queridos, que já conhecemos e que já frequentaram esta igreja. Alguns outros que tinham por costume frequentar, estão retornando hoje. Abençoe a vida de todos. E que ao sair daqui, ó Pai, saiamos tocados por Ti e fortalecidos pela Tua palavra. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Caros irmãos, gostaria de dizer que eu fui ensinado a gostar de música de raiz, ou aquelas músicas chamadas de sertanejas. E tem uma que me toca muito, esses dias até comentei com alguns dos irmãos. O nome dela é Filho Adotivo. Alguém se lembra dessa música? Uma música muito interessante, eu gosto muito dela. Da maneira como ela é cantada por alguns dos intérpretes do nosso país, né? Alguns em especial. Eu ouvi muito na voz do Sérgio Reis. E é uma música que comove. Se você prestar bastante atenção, ela comove, ela tem uma letra interessante, diferente muitas vezes de algumas letras de músicas sertanejas de hoje, se é que pode chamar aquilo de música ou sertanejo. Mas o que a gente percebe é que essa música ela fala algo interessante de um pai que sozinho criou 7 filhos. Do sangue dele eram 6. E um, ele tomou, pegou, acolheu com quase 1 mês. E é muito interessante que no desenvolver da história cantada, e aqui eu posso contar o final porque não é um filme, mostra que quem cuida desse pai não são os 6 filhos naturais, de sangue, mas quem cuida é o filho adotivo. Você deve ficar emocionado com isso, né, Gilson? É muito interessante isso. Nosso irmão Daniel Nunes, que deve estar por aqui. E essa é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar mais como crentes. A demonstrar o nosso carinho, o nosso amor com atitudes talvez como essa. De adotar mais, de cuidar mais. E esse texto, ele me chama a atenção para isso, porque a carta aos Hebreus, como já estudamos recentemente, é uma carta que mostra um Deus amoroso, um Deus que renova o pacto,
um Deus que é superior, Ele é supremo, e Ele tem dado uma bênção extraordinária para os crentes, que é o próprio Filho, Jesus Cristo, como a parte fundamental desta aliança. Então, Cristo é um presente maravilhoso para nós, é uma graça derramada sobre as nossas vidas, e ele ressalta isso no decorrer de toda a carta. É uma carta de um tiro só, e ele escreve com avidez, procurando mostrar para estes que são seus leitores, que não se pode trocar um presente maravilhoso como esse, que não se pode abrir mão de uma dádiva maravilhosa como essa, e que, ao contrário, deve-se demonstrar um espírito de motivação pela ação benéfica do nosso Deus. Então, nós temos aquilo que é muito interessante na carta, como acontece nas cartas de Paulo, e nós mencionamos isso no domingo passado. Você tem uma ortodoxia, ou seja, um aspecto doutrinário fantástico. Se você perceber, essa carta ela tem uma informação doutrinária fantástica a respeito da aliança, do pacto. Ela é muito teológica. E mais, tal como Paulo, além da ortodoxia, nós temos a ortopraxia. Ou seja, se temos a maneira como a teologia chama a nossa atenção, nós temos uma outra questão, a forma como a teologia nos chama para a prática. E isso é muito importante na vida de um crente, porque um bom crente, e vamos falar de um crente reformado, ele conhece os símbolos de fé da sua igreja, ele conhece os livros que tratam de uma boa teologia, mas isso não adianta de nada se ele não tiver uma boa prática. Uma boa prática. MacArthur ele fala que se você vai anunciar um sabão, e se você diz, olha, esse sabão é bom, as pessoas que compram, e as donas de casa aqui já devem estar imaginando algum tipo de marca, as pessoas que compram sabem, pode comprar que é isso mesmo, ele é bom, funciona, é eficaz. É assim que deveria acontecer com um cristão. Se ele foi tão beneficiado pela obra maravilhosa e benéfica de Deus, é normal que esta obra que foi tão benéfica seja vivida, experimentada, externada, e possa fazer a diferença numa sociedade onde muitos jaz no maligno ou no pecado. Por isso que esse capítulo 3 é muito interessante, é um capítulo de grande valor pela sua questão ortoprática, a ortopraxia, a maneira como os crentes devem viver e a maneira como os crentes devem andar. Este é o padrão teológico, mas também esse padrão teológico, ele tem um valor dentro do seu aspecto prático, muito prático. Por isso, nós precisamos aprender e precisamos viver aquilo que aprendemos. E aqui, meus irmãos, nesse texto, não é por menos que ele diz assim, seja constante o amor fraternal. Ele está dizendo que se todo o restante da carta falou sobre o amor de Cristo, e é o amor de Cristo pelos irmãos mais novos, Cristo é o nosso irmão mais velho, e nós somos os irmãos mais novos. Se esse amor foi tão bem mostrado na carta, na pessoa de Cristo, que se tornou um sacrifício vivo, santo, agradável a nós e para nós, a Deus para nós, agora esse amor deve transformar as nossas ações e as nossas atitudes. Por isso esse sentimento de gratidão deve estar presente na vida do crente. Não é uma atitude obrigada, não é uma atitude formada por uma ação coercitiva, mas é uma atitude que brota de um coração grato, de um coração feliz e grato, por ter sido adotado por Deus. Adotado. Eu estava sujo, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, eu estava jogado, eu estava abandonado e ninguém queria nada comigo. Mas um pai
por um processo de adoção, não olhou para o meu cheiro, não olhou para as minhas chagas, não olhou para a minha dentição, ele olhou para mim e me amou, sendo que ninguém queria me amar. O que isso deve gerar em mim? Uma gratidão e também manifestar amor. Se eu recebi, também quero dar. E é por isso que ele diz, seja constante o amor fraternal. Que você não tenha um momento que possa dizer, agora eu não vou amar fraternalmente, não. Aqui eu amo fraternalmente porque essa pessoa foi boa para mim. Agora essa pessoa foi má para mim, então eu não vou amar fraternalmente. Imagina se Cristo fizesse isso conosco. Aqui eu vou amar, aqui eu não amo. Não. Seja constante. Mantenha um objetivo. E eu gostaria de trabalhar o primeiro. O primeiro é que você realmente ame e que esse amor seja motivado pela ação de Cristo reconhecida pelas Escrituras Sagradas. A ação poderosa de Cristo que nos amou. A ação poderosa de Cristo que manifestou o amor de Deus para conosco. Meus irmãos, esta é a nossa motivação. Essa ação poderosa de Cristo para conosco. Mas mais do que isso, ele nos mostra como isso deve ser. Verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então eu gostaria de mostrar como que deve ser esse amor. Ele deve valorizar o sofredor. Ele deve valorizar aquele que sofre. E se tem alguém que passava por necessidades, ou algumas pessoas que passavam por necessidades, eram os peregrinos. Muitos deles talvez cristãos. É importante que você relembre algumas coisas dessa carta. O autor está escrevendo para pessoas que já começavam a sofrer por causa de Cristo. Talvez alguns estavam fugindo de perseguições terríveis. E provavelmente alguns deles já tinham passado por perdas gigantescas de propriedade ou de coisas assim. Se você quiser relembrar isso comigo, vá para o capítulo 10, versos 32 em diante. Diz assim, capítulo 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Que grande dificuldade esses crentes começavam a passar, que grandes lutas esses crentes começavam a passar. Mas agora, nesse momento, meus irmãos, o autor, terminando a carta, ele diz que essas lutas e essas dificuldades não devem impedir o amor cristão, que essas lutas e essas dificuldades não devem impedir a constância do amor fraternal. E isso deve ser demonstrado para aqueles que sofrem. Não negligencieis. É uma ordem. Ele está dando uma ordem. Se você quer uma meta para o ano de 2016, pense nesse autor dando uma meta para você, que você ame constantemente. E como você deve fazer isso? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. Meus irmãos, o amor de Deus é que nos motiva a isso, a acolher pessoas que sofrem, valorizar aquele que sofre, ajudar aquele que sofre. E um daqueles que mais sofria naquele contexto eram os estrangeiros, eram os peregrinos. Eles precisavam de um lugar para ficar, eles precisavam de serem recebidos, eles precisavam de apoio, eles precisavam de ajuda. Por isso ele usa o termo hospitalidade. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, transforme a sua casa num lugar onde você possa cuidar de outras pessoas. Transforme o seu lar em um lugar que você possa cuidar, talvez primeiramente daqueles que estão na fé, e depois daqueles que são estrangeiros, mas primeiramente aqueles que estão na fé. Transforme o seu lar num lugar
onde outros possam ser atendidos e recebidos. Eu fico muito feliz quando alguns dos nossos líderes de adolescentes transformam as suas casas em lugares de acolhimento. E recebem esses adolescentes e os aconselha, conversa com eles, dá um lugar para que eles possam se confraternizar, mas mais do que isso, para que eles possam usar aquele espaço para conversar e trocar informações. Eu fico muito feliz com alguns conselheiros de UCP, que se tornam amigos das nossas crianças e começam a dividir algumas coisas com elas, as suas experiências, e gerar um crescimento na vida deles. Isso é uma das formas de hospitalidade. E eu creio, meus irmãos, que o texto está nos dizendo mais. Porque quando o texto fala assim, a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos, ele se volta para o capítulo 18 e o capítulo 19 de Gênesis, quando Abraão recebeu 3 figuras. Um deles, o anjo do Senhor, e outros 2 anjos. Ele cuidou desses homens, deu alimento a eles, tratou bem, recebeu com cuidado. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele não sabia quem eram aqueles homens. E ele tratou bem com cuidado. Porque essa é uma das coisas muito interessantes no Oriente Médio. Cuidar bem dos estrangeiros, tratá-los bem. Para nós seria receber bem as visitas, cuidar bem das pessoas. E é interessante, porque muitas vezes nós damos atenção às nossas visitas, que estão talvez no pé de igualdade, não tão sofridos. Mas eu creio que uma das metas interessantes para o ano de 2016 é para que a gente possa olhar para pessoas que a gente possa assistir, e possa talvez receber em nossas casas para cuidar. Conversar com elas, dialogar, trocar informações, aconselhar, animar. Quando ele diz que eram anjos e eles não sabiam, é muito interessante porque logo depois o anjo do Senhor fica com Abraão e os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra e lá eles são recebidos por Ló. E Ló percebe que aqueles homens vão dormir na praça. O que ele faz? Recolhe. Não, vocês não vão dormir na praça. Vocês vão para a minha casa. Mas ele também não sabia quem eram aqueles homens. Isso é muito interessante. Ele não tinha interesse nenhum, porque se falasse que era um anjo, poderia ter muito interesse em receber. Eu quero receber um anjo na minha casa, vai que a minha casa seja abençoada com esse anjo. Vai que a minha casa seja abençoada com esse ser poderoso chamado anjo. Ele não sabia e mesmo assim ele recebeu. Isso nos faz entender que devemos valorizar o sofredor, mas valorizar sem esperar recompensa. Porque eles olharam para os necessitados e queriam ajudar esses necessitados. É isso mesmo. Talvez algumas pessoas não vão se lembrar do que você fez por eles. Muitas vezes é assim. Antigamente isso acontecia mais. Recebíamos pessoas ou as pessoas recebiam outras pessoas na sua casa porque havia essa capacidade, essa tranquilidade. Hoje nem tanto se faz isso, mas havia mais tranquilidade para receber pessoas na casa. E talvez durante um tempo ficaram ali, num quarto, ficaram ali num lugar. E depois de um certo tempo essa pessoa saiu, foi para um outro lugar e ninguém sabe mais por onde está. Talvez essa pessoa não tenha demonstrado gratidão por ter sido bem recebido. Mas essa é uma das coisas básicas do cristianismo. Nós não fazemos as coisas por receber recompensa. Nós fazemos as coisas porque já recebemos tudo de Deus. E a nossa motivação é porque o amor de Deus é derramado no nosso coração e nos leva a querer ajudar o outro. É o amor de Deus que nos motiva a querer amparar e a querer ajudar o outro. Vocês percebem? Talvez alguém possa dizer, pastor, nesse momento eu gostaria de ser ajudado. Ou eu gostaria de ser recebido na casa de alguém para trocar algumas informações e falar um pouquinho da minha vida e pedir alguns conselhos. Talvez você precise de alguém assim para te ajudar. Mas deixa eu dizer, talvez isso vai passar. E se isso passar, não fica pensando no que os outros não fizeram por você, mas fique pensando no que você pode fazer pelos outros.
seja constante o amor fraternal. Uma outra coisa que esse texto nos mostra também é que você deve se importar com empatia. Empatia é a capacidade de compreender o sentimento ou a reação de outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias dessa pessoa. Verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Ele está dizendo, olha, que vocês tenham essa empatia, que vocês se coloquem no lugar do outro. Provavelmente, talvez esse outro seja alguém perseguido por causa do cristianismo. Provavelmente esse outro seja alguém que esteja sofrendo pela causa do evangelho. Então, que não haja aquele discurso que é tão comum. Que bom que é ele e não eu. Não é assim que muitas vezes nós ouvimos algumas notícias? Não é? A gente ouve uma notícia na TV ou na internet e fala assim, puxa vida, que coisa triste. Mas que bom que não é ele, mas que bom que não sou eu. Então deixa eu contar uma coisa que aconteceu durante essa semana aqui na igreja. Todos os dias, à noite, homens, mulheres, adolescentes, crianças vieram para orar. E por que eles vieram para orar? Tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, tem os seus agradecimentos. Mas uma das coisas que a gente procurou fazer é interceder. E buscar a ajuda de Deus para com os outros. Porque é muito sofrido saber que um irmão nosso está com a mãe sofrendo. É muito sofrido para nós saber que uma mãe está com seu filho doente. É muito sofrido para um irmão saber que o outro irmão está desempregado. E saber que na sua casa começa a passar necessidades. A gente não pode ouvir essas notícias e dizer, vamos orar. A gente tem que se condoer, ou ter empatia, ou seja, se colocar no mesmo pé de igualdade, sentir a mesma dor do outro. É assim que um crente vive. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maltratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. É assim que uma igreja deve ser. Irmãos que vivem a tristeza do outro, irmãos que vivem o sofrimento do outro, mas também as alegrias do outro, porque o texto diz, alegrai-vos, aí vocês respondem, alegrai-vos e chorai com os que choram. Meus irmãos, se colocar no papel do outro é algo parecido com esse tipo de ajuda que Paulo recebeu na carta a Timóteo. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha que interessante. Muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou e foi me encontrar. Que o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Essa é uma atitude muito interessante. A atitude de Onesífero é uma atitude de alguém que está preocupado com o sofrimento do seu irmão. E é muito interessante Paulo dizer, ninguém, a não ser ele, foi lá me procurar. Ele sentiu a dor. Ele sentiu o sofrimento de Paulo. E Paulo faz questão em uma das suas cartas de mostrar a sua gratidão para com este homem. Isso é empatia. Isso é empatia. Meus irmãos, sejamos gratos. E motivados por essa gratidão, demonstremos amor. Recebendo os que sofrem e deixando-os mais perto de nós. E procurando cuidar daqueles que sofrem, se colocando no papel e no lugar deles. A segunda coisa que gostaria de mencionar, talvez como mais uma das metas para este ano, é que por gratidão você tem uma vida mais santa. Uma vida mais santa. E se tem uma área que é muito perigosa, é a área sexual. E o verso 4 diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros
e adúlteros. Aqui, meus irmãos, a gente percebe uma outra coisa que devemos tomar muito cuidado. E eu faço questão de fazer a leitura para vocês da pergunta 138, do Catecismo Maior, que diz assim: quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Peço a atenção de vocês. Os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade do corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às tentações. Mas olha o que diz a pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Cobiça, né? E são esses. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, quando você é casado e trai a sua mulher. Ou quando você é casado e trai o seu marido. Perigo. Cuidado com a sua vida conjugal. Cuidado. Uma outra coisa, fornicação. Meus queridos jovens e adolescentes, vocês estão na fase já próxima do namoro. Eu vou dizer próxima para acalmar os pais. Próxima do namoro. Mas tome muito cuidado, porque o ato sexual, antes do casamento, nesse contexto, é fornicação. Rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas e torpes. É interessante a atualidade desse texto. Todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascívios, o comportamento impudente e liviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, o tolerar e ter bordéis, a frequentação deles, os votos embaraçosos do celibato. Olha só esse, a demora indevida de casamento. Caro jovem, se você já está sentindo atração por alguém, significa que logo, logo você vai ter que casar. Então, se você está sentindo atração por alguém, significa que você tem que trabalhar, porque você precisa sair da sua casa e montar a sua família, estruturar uma família. Essa história de namoros de 6, 7, 8, 10 anos, e esses dias alguém me falou de um namoro de 25 anos. Meus irmãos, o nosso catecismo está dizendo tudo. O divórcio, o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças e espetáculos lascivos, e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Não é por menos que não herdarão o reino dos céus quem tais coisas pratica. Então é muito sério lidar com essas coisas. Então deixa eu dizer uma coisa para muitos dos irmãos e irmãs. Tomemos cuidado com o que os nossos olhos estão vendo. Tomemos muito cuidado com o que nós estamos colocando na frente de outras coisas, porque uma das primeiras coisas é se preparar para o casamento e não já transformar namoros em casamento. Uma das formas interessantes é que você possa viver uma vida de castidade, poder chegar num altar e rogar realmente a bênção de Deus para o casamento. Então, se
muitos aqui querem começar a namorar, já comece a se preocupar a trabalhar. A viver uma vida onde você possa ter a tranquilidade de ter a sua esposa. Sabe por quê? Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Isso é bonito e é maravilhoso demais. Um homem e uma mulher, e ter uma vida a dois, estarem unidos de corpo, de alma, poder ter a alegria de compartilhar o mesmo leito e de viver um verdadeiro amor, mas com a tranquilidade de que está agradando a Deus. É isso que nós precisamos, é isso que precisamos viver, e é isso que essa sociedade precisa viver. Uma família que seja realmente feliz, e não meramente para mostrar para a sociedade, mas porque essa felicidade está em Deus. Lembrando, toda a motivação desse tipo de comportamento é em Cristo. Então deixa eu mostrar para vocês, Cristo é o noivo, e a igreja é a noiva. E Cristo amou a noiva, dando a vida por ela. Que tipo de namorada você está pensando para a sua vida? Que tipo de esposa você está pensando para a sua vida? Meus irmãos, gostaria de ir para o outro tópico. Então, uma das metas é que você realmente viva esse amor pelo próximo. E uma das metas é que você tenha uma vida de santidade realmente plena, atingindo todas as áreas, cuidando principalmente do seu corpo. Mas a outra coisa que eu quero mencionar para os irmãos é que você seja uma pessoa grata, feliz e não seja avarento. Avarento. E, meus irmãos, esse é um dos problemas. A palavra avarento aqui, que está aparecendo, ela é melhor para nós, para o nosso entendimento. Porque a palavra avarento pode ser traduzida da seguinte forma: o que demonstra amor pela prata. Pátria. Aquele que demonstra amor pela prata. Obrigado. Prata. Nós traduziríamos isso por quem ama o dinheiro. Avarento é quem ama dinheiro. Então aqui se volta meramente para o messário, para o dinheiro, para o valor monetário. Basicamente essa é a ideia. Ele está dizendo, de uma forma muito bonita, ele está dizendo assim, que você seja alguém que não tenha amor por dinheiro. Porque você só pode agradar a um Senhor. Só um Senhor. O outro Senhor, que muitos estão adorando, é o dinheiro. Ele está dizendo, não seja a vossa vida sem. Há um prefixo aqui, um aleph, que está dizendo, olha, que você seja anti-amor por dinheiro, que você seja anti aquele que idolatra dinheiro. E, meus irmãos, isso é muito importante, porque numa situação como essa que eles estavam vivendo, eles poderiam dizer assim, puxa vida, depois que eu aceitei a Cristo, eu perdi a minha vaca, eu perdi a minha carroça, eu perdi a minha horta, e agora eu estou nessa situação. Depois que eu aceitei a Cristo, a minha vida só está indo de mal a pior, porque eu estou sofrendo um monte de perseguições por parte dos outros. Ele vai dizer assim, olha, então você seja feliz, porque você está sofrendo tudo isso por causa de Cristo. Então que você não tenha o apego a estas coisas, mas pelo contrário, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E, meus irmãos, é importante que a gente trabalhe aqui um outro mandamento. E esse outro mandamento, ele é um mandamento que eu gostaria de ressaltar aqui, de acordo com o nosso catecismo também. Diz assim, qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento é, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Pergunta 147. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Vou repetir. Um pleno contentamento com a nossa condição
e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Sabe o que eu já presenciei? Pais brigando com outros pais por causa do brinquedinho do filho. O carrinho, a bonequinha, e brigando. Não, isso é do meu filho. É do meu filho. Meus irmãos, olha o que a pergunta e a resposta nos diz. O descontentamento com o nosso estado. Uma disposição caridosa de alma. Eu creio, meus irmãos, que nós precisamos mais disso. Porque como que você enxerga um avarento? Por exemplo, nós falamos agora há pouco daqueles que estão encarcerados. Mas vamos lembrar um pouco dos missionários. Como que nós enxergamos os missionários? Eu fico feliz pela vida desta igreja, porque numa oferta missionária, nós vemos a alegria dos irmãos em poder participar do sofrimento desses irmãos e poder ajudá-los em algumas de suas necessidades. Isso é bom. Mas se por vezes alguém possa dizer, não vou fazer isso. Eu tenho uma poupança, eu vou aplicar na poupança. Eu vou aplicar numa outra forma de sustento. Eu posso dizer para você que talvez isso seja um sintoma de avareza. Desculpe quem não é dizimista, e aqueles que nos visitam, eu quero esclarecer isso. Na Igreja Presbiteriana, há um artigo na nossa Constituição que diz o seguinte, que todos aqueles que assumem a posição como membro da igreja, eles se comprometem a sustentar a igreja em todos os sentidos, inclusive economicamente falando. Para que tudo isso aqui aconteça, para que as nossas congregações estejam funcionando agora, para que missionários sejam apoiados, para que a obra de Deus seja realizada, nós temos uma coisa que é chamada de dízimo. Não é a oferta de investimento, de muito, não. É aquilo que é necessário e que nós entendemos que seja bíblico. Mas não entregar ofertas na igreja, talvez, vou dizer de novo, talvez, mais uma vez, talvez, mais uma vez, talvez seja um sinal de avareza. O texto diz, seja a vossa vida sem avareza. Agora, a pergunta 148 diz assim, são os pecados proibidos no 10º mandamento. Quais são? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Eu fico muito preocupado com isso, não aqui, mas a gente já ouve algumas coisas do tipo, algumas pessoas que o carro está arranhado e a pessoa fica desesperada, fica triste, cabisbaixo. Por que você está assim? Alguém encostou no meu carro hoje. Encostou? Deu encostado. E o que aconteceu? Eu acho que eu vou ter que pagar aí alguns valores na funilaria. Ou mais, minha esposa bateu o carro. A pergunta do outro homem é, amassou muito? Por que a pergunta não é, e ela se machucou? Porque isso representa muito bem a avareza. Nós estamos mais preocupados com coisa do que com pessoas. Meus irmãos, tomemos cuidado. O texto diz que nós devemos tomar muito cuidado. E não temer. Nós estamos numa época de crise e muitos talvez estejam temendo a perda do emprego, o salário está diminuindo, talvez não vai poder fazer o que fazia, talvez não vai poder sair para onde saía, talvez algumas coisas foram canceladas, mas o texto diz que a gente possa se contentar com aquilo que temos. Então se contente com tudo que você tem. Porque como nós vimos no mandamento, ele se preocupa não somente com coisas, mas com pessoas também. Alguém só vai adulterar se não estiver contente com a sua esposa.
Alguém só vai cobiçar a casa do outro se ele não está feliz com a sua casa. Alguém só vai almejar o que é do outro se ele não está feliz com aquilo que Deus lhe deu. E tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Você não encontrou essa moça bonita que está do teu lado por acaso. Aqueles que estão casados, por favor. Mas você foi abençoado por Deus com essa pessoa. Se contente com isso. Se contente com ela, com ele, e fala assim, é meu esposo, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha filha, eu agradeço a Deus por eles. E quando você chegar na sua casa, diga, é minha casa. E se você chegar no seu fusquinha, diga, está pago, é meu. E eu estou feliz com ele. Mas se você não tiver isso, e tiver o seu ônibus para pegar, agradeça a Deus porque você tem pernas para subir num ônibus e poder pegar um ônibus, e poder entrar dentro de um ônibus, entrar no ônibus. Esteja contente com as coisas que Deus te deu. Mas talvez dificuldades possam surgir mesmo. Mas esse texto, em todo o Novo Testamento, é o único que aparece com 4 negativas. Quando ele diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meus irmãos, tenha uma certeza e uma segurança. Viver ansioso para um crente não combina. O crente tem que ter a confiança de que Deus vai sustentá-lo e vai ampará-lo e vai ajudá-lo. Essa é a nossa confiança. Isso é uma promessa de Deus. Porque se até então nós temos mandamentos, quando diz, não negligencies, lembrai-vos dos encarcerados, digno de honra, quando nós temos todas essas informações, daqui por diante nós temos promessas. E quais são as promessas? As promessas são maravilhosas, meus irmãos. A promessa é que Deus não nos deixará. Deus não nos deixará. Nunca jamais nos abandonará. Você já passou por momentos difíceis na sua vida? Você já teve dificuldades financeiras na sua vida? Você já teve o seu casamento por um fio para se acabar? E hoje você está com a sua esposa aqui? Saiba porque Deus tem cumprido com essa promessa. Mas se de repente as coisas não acontecerem como você gostaria que acontecesse, saiba que muitos podem te abandonar, mas Deus nunca te abandonará. Deus nunca te abandonará. É uma promessa. Estarei convosco todos os dias, essa é a certeza. E a outra certeza, meus irmãos, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o nosso auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem. Temos um monte de previsões sobre este ano. Alguns falam a crise vai piorar. Nós só estamos no início da pororoca. Mas vai piorar. Eu não sei o quanto vai piorar. Mas eu também posso acreditar que pode melhorar. Porque quem está controlando todas as coisas não são os homens, são Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele está controlando todas as coisas. E essa é uma das formas do crente viver, confiando, tendo a certeza de que Ele está presente e que Ele é o auxílio. E por isso nós não devemos temer. Que nós vivamos dessa forma, sem temer. Gostaria de aplicar esta mensagem com algumas informações ou algumas perguntas. A primeira, quantas pessoas você receberá em meio ao seu convívio para ajudar neste ano? Mas, como está a sua agenda a favor de outras pessoas que talvez você conheça e saibam que essas pessoas estão sofrendo e você talvez esteja pensando em como vai ajudá-la? Como que está a sua agenda? Tem muita gente, tem pouca gente? Ou talvez os seus olhos estão fechados e você não está conseguindo perceber que tem pessoas que você pode ajudar? E deixa eu dizer algo de Cristo. Melhor é dar do que receber. Você tem orado pelos seus irmãos, mas orado e sentido a dor dos seus irmãos? Dos missionários? Daqueles que estão encarcerados na Coreia do Norte, na China? Mas agora uma outra questão. Como está a sua vida de castidade? Quais são os sites que você visita?
O que você está lendo? O que os teus olhos têm contemplado? Deixa eu dizer mais. Talvez com quem você tem andado. Tome muito cuidado. Existe uma crise? Sim. Mas aqueles que têm mais de 40 anos aqui já viram muitas crises. Já viram muitas, mas muitas crises. Muitas. E estão aqui para contar a história. E o mesmo Deus que esteve nas crises do passado é o Deus que está presente em nosso meio hoje. Toda a honra seja dada a Ele, porque Ele não abandona as suas promessas e Ele é fiel a essas promessas. E é por isso que a igreja não é atingida por causa disso. Como que você está enfrentando as suas tristezas e as suas crises? Como que você está enfrentando os seus problemas? Você está enfrentando reclamando, lamuriando, reclamando de todo mundo, de todos, tendo um espírito pessimista e negativo? Então eu queria dizer para você que nesta mensagem temos dois sentimentos. Um é de uma esperança sincera em Deus. Em Deus. De novo, em Deus. Ele é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. O que poderá nos fazer o homem? Outra coisa, lembre-se, aquele homem que eu mencionei tinha 7 filhos, mas somente o filho adotivo veio para agradecer e para estar junto do seu pai. Que sentimento você tem para com Deus? De alegria? De gratidão? Ou você é um filho reclamão, que está em todo momento reclamando de alguma coisa? Eu creio que é melhor você sair daqui reconhecendo que o teu Pai eterno te deu tudo. E o resto que está vindo é lucro, porque a coisa mais importante já foi dada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Que possamos ter um coração grato enquanto estamos caminhando para este lugar que nos foi preparado pelo Senhor.